Doutora Arruda Bastos, bom dia, muito obrigada pela sua participação, tudo bem? Tudo bem, Daiane? Eu que agradeço o convite. Bom dia para você e bom dia para todos os amigos da comunidade 247. Obrigada. Doutora, a gente sempre quando tem essas questões relacionadas à saúde, a gente puxa as fontes que sempre nos auxiliam aqui para ajudar a orientar neste ambiente bem difícil novamente, né? A pandemia não foi, as organizações médicas mundiais não classificaram a situação como epidemia, o que baixaria ali um tom para a situação que nós temos hoje. Nós continuamos o mundo numa pandemia. Mas as medidas de flexibilização, a questão do uso de máscara, a própria vacina, criou um ambiente confortável, de certo modo, e até de despreocupação para as pessoas no cotidiano. Mas a gente tem assistido um aumento grande do número de reinfecção e de contágio, e principalmente de um crescimento ainda chamando a atenção para um alerta, né, de mortes pela Covid. Como é que o senhor vê essa situação e principalmente do ponto de vista das ações de governo, aparentemente continua a mesma. O Queiroga vai às redes, fala que não tomaram vacina e tal, mas o governo parece que não está muito preocupado, porque não comprou mais vacinas, as variantes continuam vindo e, pelo jeito, veio para ficar também, né? É lamentável, Daiane. Olha, se o governo, quando estava com expectativa de continuar, estava com expectativa de passar uma quantidade de anos maior, não estava preocupado, imagina agora que já vai sair daqui a 45 dias. Agora é que não quer nada com nada mesmo, lamentavelmente. Eu acho até que o presidente Lula e a equipe, inclusive de transição, que está tratando da área da saúde, tem que fazer uma certa intervenção nessa área. Tem que chamar o pessoal da saúde e dizer, olha, nós não podemos passar 45 dias sem ações concretas contra a pandemia. Nós não podemos passar 45 dias. Nós estamos vendo um crescimento, eu digo até para você, assustador do número de casos, do número de exames realizados em farmácias, exames realizados nas clínicas, no laboratório, no SUS, em todos os estados. Não tem um estado que esteja mais, o estado que apresenta o número maior, porque está testando mais. Que uma das coisas também que aconteceu de desmobilização é que os estados e muitos municípios deixaram de fazer os testes. E só agora, com o crescimento realmente do número de casos nas UPAs, nos pronto-socorros, nos hospitais e na rede de farmácia, mesmo sendo privado o exame, é que o governo começou a alertar para isso. Nós temos essa variante BQ1, é uma variante da Ômicron, uma variante que tem mostrado que dissemina muito rápido, que tem mostrado que mesmo as pessoas vacinadas com 4 doses podem apresentar a doença de forma mais leve. Nós tivemos já óbitos por essa variante, estamos todos os dias constatando casos positivos em todo o Brasil. Então, eu tenho receio, e eu acho que um dos principais temas da comissão, da equipe de transição na área da saúde, e eu vi os nomes, são nomes que eu conheço bem, são sanitaristas, são gestores, são ex-ministros, são ex-secretários, são pessoas capacitadas, devem chamar o Ministério da Saúde e dizer, olha, nós temos que ter ações agora, nesses 45 dias, fazendo com que as pessoas tomem as vacinas, as doses. Tem pessoas que ainda não tomou nenhuma dose. Tem gente que tomou uma dose e não tomou a segunda. Tem que tomou a segunda e não tomou o reforço, não tomou o primeiro. Não tomou a quarta dose. Tem que tomar a quarta dose, tem que incentivar todos. E já tem que começar um esquema para a quinta dose. Quinta dose é outra coisa. Não ter vacina para as crianças, já foi aprovada a vacina para crianças acima de 6 meses. Como é que não vai vacinar as crianças? As crianças estão super expostas a essa variante, como a outras variantes que venham a contaminar, venham chegar no Brasil e disseminar de forma mais rápida. Então, eu tenho realmente essa preocupação. Além da preocupação da reconstrução do Ministério da Saúde, eu lembro que eu participei com você de um programa especial tratando da saúde ainda na campanha política, ainda no primeiro turno. Nós passamos 1 hora conversando sobre isso. Imagina como é que não está agora. Não está agora. O governo não está fazendo nada, não vai fazer nada.
o presidente está desaparecido, nós estamos sem presidente, o presidente eleito é que está fazendo as vezes de presidente, né? Ninguém sabe nem como é que está a saúde do presidente, diz que é erisipela, nunca vi erisipela causada. Aqui no Ceará, erisipela não impede nem o cara jogar futebol. Tem jogador de futebol com erisipela jogando futebol, mas eu disse que o Bolsonaro não pode porque está com erisipela. Não, erisipela não, ele está realmente ficou chateado, ficou deprimido, porque ele pensava que todo o esquema que ele traçou, né, com relação aos benefícios na véspera da campanha, e todo o esquema, todo o dinheiro utilizado de fake news, gabinete do ódio, isso fosse fazer com que ele vencesse a eleição. Então, é um problema psicológico, psiquiátrico. Nós já sabíamos que ele tinha problema, né, e agora, com uma situação dessa, ficou agravado o problema dele. Mas, independente disso, eu acho que a comissão tem que tratar já de reestruturar o Ministério da Saúde, principalmente porque vigilância foi desestruturada, a parte de vacina foi desestruturada, a parte da atenção básica foi desestruturada, a parte de educação e saúde, tudo foi desestruturado. E aí, infelizmente, tem inclusive uma cearense que foi responsável por isso. Ainda bem que ela não foi eleita deputada, né? Porque o Ceará deu um exemplo, Daiane, para o Brasil, porque a capitã Cloroquina tinha certeza que ia ser eleita, não foi eleita deputada federal, tá? E ela foi uma das responsáveis por essa destruturação muito da saúde, principalmente na época do Pazuello, nem tanto agora com o Queiroga, porque o Queiroga era médico, entendia alguma coisa, ela ficou um pouquinho de lado. Mas na época do Pazuello, ela dava as cartas, que o Pazuello não entendia de nada, como não entende até hoje, né? Então, infelizmente, eu acho que a comissão vai ter dois papéis importantes. Acho até que essa comissão podia ter subdivisão. Eu até estou tendo a oportunidade de falar no seu programa. Eu acho que o Geraldo Alckmin e o governo têm que fazer duas coisas com relação à saúde. Primeiro, coisas emergenciais que têm que ser tomadas agora. Então, isso tem que ser uma comissão para fazer esse trabalho agora. O outro é uma comissão de transição desse ministério para o próximo ministério de reestruturação da saúde e do Ministério da Saúde. Mas nós não podemos esperar, não podemos ficar só nessa parte de reestruturação esperando que passe 45 dias. Nós temos que ter essa medida agora. Eu acho até que o presidente Lula deve incorporar no seu discurso, por onde andar, esse tema de vacinação, eu já ouvi ele falar, esse tema da Covid, de uma forma geral, de prevenção. Eu acho que as universidades estão dando um exemplo muito importante da retomada do uso de máscaras, Daiane. Não podemos ficar sem usar máscara no ambiente público fechado, nos transportes, não podemos, isso aí tem que voltar a acontecer o mais possível. A gente está num período aqui, novembro, final de novembro, dezembro, quem sai na cidade já percebe as decorações de Natal. Eu me recordo aqui que logo quando começou a sair casos de Covid no mundo, ainda nem tinha estourado a pandemia, a gente trouxe aqui alguns especialistas e a pergunta era qual devem ser os cuidados em relação aos períodos de festa e depois, na sequência, o carnaval, porque está todo mundo muito confortável. Tomei vacina, está tudo certo, estou com... né? E quem não tomou, pelo jeito, também está confortável, porque está se reinfectando e tem esses contágios todos. A gente já sabe quais são os cuidados, né? Usar máscara, etc. Mas a atenção deve ser a mesma que a gente teve nos períodos de maior tensão, ou seja, ficar em lugares mais arejados, tomar cuidados, principalmente com as pessoas mais idosas. Isso tudo a gente tem que voltar a esse alerta, mesmo com as vacinas, doutor? Sim, Daiane, mesmo com as vacinas. Claro que aquelas pessoas, aqueles grupos prioritários, as pessoas idosas, com comorbidades, as pessoas que não tomaram a vacina, que não tomaram o reforço, essas têm que ter mais cuidado ainda. Mas mesmo as vacinadas com 4 doses, essas têm que tomar cuidado, porque a doença, ela tem, essa variante tem capacidade de infectar essas pessoas. E nós sabemos que aqui e acolá alguém vai complicar. Você já está tendo um crescimento do número de casos diagnosticados em laboratório, já está tendo um aumento de casos. Se você for ver a manchete dos últimos dias, das últimas semanas, todos os estados mostram um crescimento do número de casos confirmados e crescimento do número de pessoas internando. E algumas pessoas internando em UTI. Então, é uma gradação. Primeiro você tem os casos são confirmados no laboratório, alguns pacientes vão ser hospitalizados e outros vão para a UTI e outros vão falecer. A sequência é essa. Então, uso de máscara em lugar fechado, nós temos agora 2 coisas para esse final de ano que preocupa bastante, que é a Copa do Mundo, que as famílias se reúnem,
e tem gritaria, e tem gol, e tem bebida, e tem tudo, não é isso? Então, a pandemia é uma coisa. O outro é o final de ano, que normalmente já tem as festas de Réveillon, de Natal, então deve existir essa preocupação. Uso de máscara, a volta de usar o álcool gel nas mãos, ter cuidado com as mãos, não tocar os olhos, não tocar o nariz, esse cuidado deve acontecer. Se tiver algum sintoma, Daiane, gripal, mesmo simples, não vai trabalhar, vai procurar esclarecer o que é, vai fazer o teste, né? Porque você evita contaminar uma outra pessoa, né? Então, eu digo para você o seguinte, os cuidados agora com o conhecimento que nós já temos da doença. Sim. Nós já sabemos a forma de transmitir, nós já sabemos quem é acometido de forma mais grave. Então, nós temos que voltar tudo, nós estamos escolados nisso, então não tem dificuldade, volta a usar máscaras, volta a usar o álcool em gel, volta a ter cuidado com a aglomeração, procura um ambiente mais arejado, sai do ambiente fechado, se possível, não vai trabalhar, se tem algum sintoma gripal, se tem algum sintoma gripal, o próprio patrão, o próprio empregador deve dizer, olha, fique em casa, esclareça isso, só depois você volta, porque a doença dessa variante, essa variante dissemina tão ou mais rapidamente do que as outras, tá certo? Tão rapidamente ou mais. Eu tenho um colega médico, professor, onde eu leciono, que já estava vacinado 4 vezes e ficou relativamente grave, tá certo? Ele já tinha uma doença grave nas ondas anteriores, passou vários dias entubado e agora adquiriu uma doença de novo. Olha a preocupação, né? Olha a preocupação. Então, esse programa serve de alerta, Não vamos facilitar, porque além dessa variante, outras podem surgir, porque quando a doença começa a contaminar muitas pessoas, a possibilidade de outras variantes acontece ainda mais rapidamente. Então, nós podemos ter essa variante BQ1, mas nada impede que surja, como surgiu a outra naquela segunda onda, e foi exatamente nesse período de final de ano para começo de ano, né? Quer dizer, a segunda onda, a outra onda, veio exatamente nesse período. É um período que as pessoas estão mais juntas, aí começa a chover, ficam mais em casa, esfriam um pouco. Essa situação vai configurando também que a imunidade de rebanho, tão defendida por setores do governo, né, até pelo ministro da Saúde, e recentemente na campanha, o próprio aliado de Bolsonaro lá no Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, disse isso em debate, no último debate do segundo turno, defendendo a imunidade de rebanho, dizendo que o melhor remédio era o contágio. Essa situação vai demonstrando que não, né? A variante e a Covid é uma doença que o contágio é perigoso, né? Exatamente, não tem isso, não tem negócio de imunidade de rebanho, isso foi uma invenção daqueles negacionistas cloroquineiros, são os cloroquineiros negacionistas. Ainda bem que eu já falei aqui, pelo menos aqui no Ceará, nenhum desses conseguiu se eleger, nem para deputado estadual, nem para deputado federal. Então, nós temos agora conhecimento. Então, já todo mundo sabe que cloroquina não adianta mais, ivermectina não tem mais, negócio de azitromicina. Esse tratamento precoce foi por água abaixo. O que existe é um medicamento, aí sim, medicamento já comprovado, mas embora tenha poucas doses, aqui mesmo no Ceará, recentemente, nós recebemos o medicamento, tá? Você será recebeu o Paxlovid, que é um medicamento para doenças, um antiviral. Coisas leves, né? Exatamente, que serve para casos leves e moderados, mas isso não resolve, porque a quantidade de medicamentos, a quantidade de doses é muito pequena. Para a quantidade de pacientes infectados, para distribuir para o interior, todos os 184 municípios que nós temos aqui, não vai ficar quase nada para ninguém, tá certo? Então, esse medicamento realmente ainda são muito escassos, em termos de uso como saúde pública, não está para vender nas farmácias, não existe esse medicamento. Então, a forma é prevenir mesmo. Nós já sabemos que a prevenção que é importante. Então, infelizmente, quem desistiu da máscara deve voltar a usar, e quem jogou o álcool gel fora tem que adquirir. E eu estava dizendo das universidades. Veio para ficar. E as universidades? Muito bom o que a Universidade Federal Fluminense fez, o que a PUC fez, o Unicamp fez, aqui no Ceará também está fazendo a UFC, voltar a exigir o uso de máscaras dentro das universidades. Aqui no Ceará nunca foi
abolido o uso de máscara em ambiente de saúde. Aqui nas policlínicas, nos CELs, nos postos de saúde, nos hospitais, nos laboratórios, todo esse local continua obrigatório, não é voluntariamente, não. É que é obrigatório. Eu estou aqui porque eu não estou no ambiente hospitalar agora, para conversar contigo. Mas se eu tivesse, eu estaria utilizando máscara. Aqui no Ceará nunca foi abolido. A comissão aqui para combate à Covid também nunca foi extinta, nunca foi abolida. Se algum estado aboliu, se alguma cidade desarticulou as comissões de prevenção, controle e alerta da Covid, deve reativar. Está na hora de reativar toda aquela estrutura, tá certo? De combate à Covid. E aí eu falo mais uma vez, quero ver se o Alexandre Padilha, quero ver se o Temporão, o Zé Temporão, quero ver se a Anísia, quero ver se o Quioro, essas pessoas que estão na comissão, eu participei, inclusive, da elaboração do programa de governo do Lula, agora nessa campanha, como participei aqui do Ceará também, para a campanha vitoriosa do nosso candidato Elmano e do Camilo para o Senado, participei na elaboração, dando a minha contribuição, principalmente mostrando a minha experiência quando fui secretário aqui do Ceará, com os consórcios públicos de saúde, com as policlínicas, com essa rede estruturada no interior todo aqui do Ceará, hospitais regionais e tudo mais. Mas eu quero alertar, vou inclusive alertar, estou alertando aqui do seu programa, que a comissão tem que agora se reunir com o Ministério da Saúde e exigir que o Ministério da Saúde tome providências já agora. E agora, quando não tem o Bolsonaro para atrapalhar, vamos colocar a campanha na televisão, vamos incentivar que as vacinas sejam feitas para quem não está com o calendário completo, vamos incentivar o uso de máscara, vamos incentivar essas medidas preventivas, não farmacológicas. Isso tem um papel importante. Que tal linkar isso com a Copa do Mundo? Que tal linkar isso com o final do ano? Não vamos entrar em janeiro, já no número de casos ainda maior. Mais um problema para o governo que vai entrar. O governo já vai entrar sem dinheiro, o governo vai entrar já sem orçamento, o governo já vai entrar sem nada porque o Bolsonaro acabou tudo. Aí vai entrar ainda com um número de casos maior? Não pode, não podemos parar. Não saúde não pode parar, saúde é uma continuidade, não pode parar, não pode esperar uma semana, vamos parar. O Ministério está todo parado, não tem ninguém trabalhando, não tem ninguém fazendo nada no Ministério. Ainda tem uma verba reduzida. Doutor, tem algumas perguntas aqui dos nossos internautas, vou ler e colocar aí na tela. A Patrícia R. diz o Onix CX2, né? É o caixa 2, né? Perdeu, mané, diz ela, lembrando aqui, ironicamente. A Edvanina Queiroz diz, doutora Arruda, quando teremos vacina de segunda geração? Pergunta ela aqui. E tem uma outra questão nesse mesmo sentido, do Thomas Cavendish, ele diz aqui, desconfio que a vacina não abrange a nova variante. E tem uma outra também do Tomás dizendo, doutora Arruda, as vacinas que temos no Brasil é para a nova variante? A vacina que temos no Brasil não é para a nova variante, mas ela ajuda bastante. Ela não é específica, como todo vírus, né? Como todo vírus tem essas mutações, e o que a Covid vai demonstrar é que essa vacina tem que ser atualizada todos os anos. Nós já tínhamos falado isso em outros programas. A vacina, devido a essas variantes, ela tem que ser atualizada todos os anos. Já existe vacina de segunda geração, de terceira geração. Infelizmente, o Brasil não tem adquirido vacina. O Brasil não tem adquirido vacina. O Brasil não está adquirindo nem as vacinas para as crianças. Existe uma vacina específica para as crianças que o Ministério da Saúde ainda não definiu como é que vai ser feita a vacina para as crianças acima de 6 anos de idade, né? Então, existe. Agora, a nossa aqui, mesmo ela não sendo específica ainda para essa variante, mas ela ajuda bastante, tá certo? Porque ela aumenta a resistência contra o coronavírus original e esse aumentar de imunidade combate um pouco também. Claro que quando nós tivermos a vacina atualizada para as variantes, aí vai ser show, né? Vai ser show, vai ser igual a vacina da gripe, do H1N1. Ninguém tem mais. As gripes que acontecem não levam o paciente para pneumonia nos hospitais, e como acontecia antes de existir a vacina da gripe, eu peguei aqui, quando nós não tínhamos vacina da gripe, estavam os idosos tendo pneumonia nos hospitais por causa de uma gripe que não curou direito, uma gripe que não foi bem tratada, uma gripe que complicou com a infecção bacteriana, começou com a virose e complicou com a infecção bacteriana, né? É até o caso da Isabel, que não está esclarecido ainda, nós lamentamos bastante, né? O falecimento da nossa grande
atleta, né, que teve sintomas gripais e foi para o hospital, a informação é que voltou para o hospital, e aqui vai um conselho. Olha, se você está gripado e essa gripe começa a ter muita febre, febre alta, sintoma respiratório, esse vai para o hospital e fique lá, faça uma tomografia logo do pulmão, porque, como nós vimos nas outras ondas, essa virar uma coisa simples para uma doença que afeta grande parte do pulmão é muito ligeiro, é muito rápido, tá certo? Então, o caso da Isabel não está esclarecido, disse que ela fez o exame, foi negativo, e depois teve toda aquela complicação e veio a ter uma síndrome respiratória aguda grave, que levou inclusive à intubação e ao óbito. Então, vai aqui outro conselho, não, no momento, não guardar nenhum resfriado mais forte, procurar ir para o hospital e até dizer para o profissional médico, olha, eu quero fazer uma tomografia do tórax, eu quero fazer um exame específico, eu quero ter um acompanhamento mais próximo, porque se Isabel provavelmente tivesse tido isso, ela não teria, com toda certeza, chegado ao ponto que chegou, irreversível, de não ter como tratar uma infecção, mesmo com uma bactéria mais agressiva, mais resistente, mas quando você inicia o tratamento precocemente, como tudo na vida, como todas as doenças, você tem muito mais chance de sobreviver, né? Então não está esclarecido ainda, vamos esperar aí o hospital, é um hospital de ponta, reconhecido, eu conheço, já andei várias vezes em São Paulo, andei no hospital muitas das vezes, os profissionais de muita responsabilidade, mas eu falo de uma forma geral, você está no interior, você está numa cidade aqui do interior, aí vai para uma UPA com sintoma gripal, deve ter o mesmo esclarecimento, o mesmo cuidado que se tinha na época da Covid, das primeiras ondas, nós devemos ter agora novamente. Chegou a época, inclusive, esse programa aqui vai servir para alertar os colegas médicos, os colegas do Programa de Saúde da Família, os colegas que estão na ponta, que estão nas unidades de pronto atendimento, que estão na periferia, que estão atendendo nas comunidades. Vamos ter o mesmo cuidado que nós estávamos tendo no início da Covid. Tem sintoma respiratório, até segunda ordem é Covid. Até segunda ordem pode ter um problema respiratório agudo grave. Até segunda ordem tem que ser esclarecido. Então, vai esse alerta também para os colegas. A Organização Pan-Americana de Saúde fez um alerta nessa direção que o senhor falou, dizendo que há uma ameaça tripla, né, Covid-19, influenza e vírus, ele chama de vírus VSR, nas Américas. E aí, dentro desse sentido, eu queria puxar justamente porque há um aumento do número de casos, os hospitais aqui em São Paulo estão cheios, principalmente com crianças, com bronquiolite, num período que não é de inverno. Isso chama atenção. Essa situação está fora do normal mesmo, né? Principalmente por conta de atingir crianças num período de calor. Eu tenho bronquite desde os meus 2 anos e o período de inverno era tenebroso. Quando começava a primavera, era um período que eu estava melhor, porque ficava tudo mais arejado, a respiração voltava ao normal. O que isso pode nos alertar e para o próximo governo? Como é que a equipe de transição tem que olhar para essas situações já emergencialmente, justamente para conter o que pode vir a acontecer agora, né? Isso mostra só a desestruturação da saúde, né? Muitas crianças dessas não estão vacinadas praticamente contra nada. Nem a vacina da gripe tomaram. Não tomaram a vacina para poliomielite, não tomaram para sarampo, não tomaram para varicela, não tomaram para nada. Eu acho que a primeira coisa que o Ministério tem que fazer, tá certo, é retomar o Programa Nacional de Imunização com muita força. A segunda coisa é estruturar o programa de atenção básica nos municípios, o Programa de Saúde da Família. Nós sabemos do baque que nós tivemos quando o Mais Médicos foi descontinuado, inclusive com os médicos que estavam aqui, médicos formados no exterior, tanto brasileiros como os que vieram em convênio com a OPAS, com a Organização Pan-Americana de Saúde, e inclusive aqueles médicos cubanos que deixaram o Brasil. Nós tivemos uma queda substancial, inclusive um aumento da mortalidade infantil. Esses indicadores, a comissão agora de transição tem que pegar todos esses indicadores. Como é que nós estávamos na época da Dilma com relação à mortalidade infantil? Como é que estamos agora? Como é que nós estamos com o diagnóstico do câncer? O que é que nós tínhamos avançado no diagnóstico do câncer e no tratamento? E como é que nós estamos agora?
o que é que está acontecendo com as crianças que estão totalmente desnutridas. Muitas crianças agora voltaram à desnutrição, que era uma coisa que tinha acabado por causa da fome também, né? Da fome. Então, a fome, a falta de assistência, a falta de assistência à saúde. Então, temos que retomar tudo. E aí, Daiane, dá isso aí. Nós voltamos a ter a doença de um país subdesenvolvido. Nós estamos com a saúde pública, devido à falta de investimento, devido ao teto de gastos. E aí eu coloco isso na conta do Temer, né, quando aprovou o teto de gastos para a saúde. Quantas vezes nós brigamos, quantas vezes nós fomos no Conselho Nacional de Saúde, fomos ao Senado, fomos à Câmara dos Deputados, alertamos, fizemos programas, eu escrevi dezenas e dezenas de artigos falando sobre isso, que o teto de gastos para a saúde era um crime. Escrevi, quem quiser procurar, pode procurar na internet, bote Arruda Bastos, teto de gastos, que tem dezenas de artigos que eu escrevi nessa época, inclusive colocando o Ricardo Barros, que não fala muito do Ricardo Barros. O Ricardo Barros foi o pior ministro da saúde. Tu imagina o Pazuello, tu imagina o Queiroga, e eu falar que o Ricardo Barros foi o pior ministro da saúde. Foi, porque foi exatamente na época dele que acabou tudo isso que vinha sendo, que estava avançando nos governos Lula e nos governos Dilma. Essa descontinuidade veio exatamente por Ricardo Barros. E o teto de gastos, que se ele fosse um ministro comprometido com a saúde, teria feito gestões para que não fosse, primeiro que não existisse o teto de gastos da forma que foi, mas muito menos para a saúde. Então nós temos um contingente grande de pessoas idosas hoje, pessoas idosas que não tiveram assistência por falta de recursos, por dificuldade dos municípios e dos estados de avançarem na atenção à saúde, de melhorar a saúde, exatamente porque não podiam gastar mais por causa das restrições dos recursos, principalmente recursos federais. Aqui no Ceará é uma ilha. Não vou dizer que aqui é a ilha da fantasia, não. É uma ilha, porque aqui no Ceará, mesmo com teto de gastos, o governo investiu muito, tá certo, em descentralizar a saúde. Por isso que o Elmano foi eleito no primeiro turno, por isso que o Camilo foi eleito, por isso nós fizemos uma bancada muito boa. Por causa disso. Na área da saúde, nós tivemos um avanço, do jeito que a educação também é referência, aqui o Ceará na educação, também na saúde. Nós tivemos aqui, talvez, a melhor condução da pandemia foi aqui, tá certo? A melhor condução da pandemia, embora tenha tido muitos casos, tivemos muitos óbitos, mas nós tivemos aqui respostas rápidas no que concerne o tratamento da Covid. Então, tudo isso que você falou, bronquiolite, pneumonia, crianças desnutridas, crianças abaixo de peso, mortalidade infantil, mortalidade materna, esses indicadores têm que ficar às claras. E nós temos que culpar quem foi responsável por esse caos que nós estamos na saúde atualmente. Eu já falei para você naquele programa especial, talvez uma das áreas que o governo vai ter muita dificuldade, que é uma área urgente, tá certo? A educação também, mas essa área da saúde, nós estamos tendo um prejuízo muito grande, nós vamos ter uma dificuldade grande para retomar os indicadores da época, do final da permanência da ex-presidente Dilma. Esse é o desafio. Queria muito agradecer aqui a participação da doutora Arruda Bastos, da Associação de Médicas e Médicos pela Democracia, foi secretário de Saúde no Ceará, tem amplo conhecimento aí de gestão de saúde, sempre nos colabora aqui com suas análises e sua experiência. Obrigada, doutora Arruda, bom trabalho e obrigada pela disponibilidade aqui de sempre. Eu que agradeço. Falar um pouquinho só da minha entidade, Daiane, a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, ABMMD, está agora em todo o Brasil. Nós vamos agora realizar o próximo congresso da nossa entidade. Legal. E estamos avançando muito. Tivemos uma atuação muito boa nesse período da campanha eleitoral, exatamente denunciando os malfeitos, denunciando as irregularidades, falando ainda do Conselho Federal de Medicina. Não esquecemos que o Conselho Federal de Medicina tem participação também em tudo isso. Agora está botando uma propagandazinha na televisão, que até é irônico que a gente assistiu uma propaganda que ele está colocando ali, que é a favor da ciência, a favor de nada, um conceito que era a favor de cloroquina, de tratamento precoce, não tem nada. Então, estamos aqui à disposição, nossa entidade também à disposição, tanto de você, como do Conde, como de todos aí
da TV 247, de todos os brasileiros, convidamos os médicos do Brasil, aqueles médicos progressistas, que ainda não conhecem a nossa entidade, para entrar nas nossas páginas sociais, para entrar no nosso site, e agora sim, nós estamos com o CGC, quer dizer, com o CNPJ, CGC é coisa de gente antiga, né? CNPJ, estamos prontos para associar qualquer médico do Brasil que tem interesse em militar com a gente, tá certo? Estamos já com a nossa conta bancária do Banco do Brasil, estamos com a nossa sede montada, com a nossa regularizada, como chama, né? Totalmente regularizada. A pandemia atrasou isso, porque é uma entidade que se formou no meio aí, nesse período também turbulento da pandemia, mas isso fortaleceu, porque nós ficamos juntos e isso deu mais força para nós chegarmos nesse momento total. Obrigado, Daiane. Espero que todos fiquem cuidadosos nesse período agora por causa das variantes da Covid. Obrigado. Tchau. É isso aí. Obrigada. Um abraço.